Então, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que talvez interesse vocês, que é sobre a mediocridade. E quando eu falo mediocridade, eu estou me referindo a uma falta de posicionamento objetivo, concreto, é, uma falta de consideração até pela vida, pela própria, né? Por não pegar e olhar. Não pegar e olhar e decidir. Decidir o que vai fazer com relação às coisas. E isso é muito claro, a gente percebe pelo próprio resultado que as pessoas elas entregam no dia a dia e se queixam por elas não estarem se queixam pelo resultado que entregaram ou pelas consequências do resultado. Ora, acompanhem comigo. Se o resultado daquilo que você quer, que você deseja, que você trabalha para alcançar, se o resultado ele não está coerente com o que você quer, por que você continua tendo o mesmo comportamento, a mesma atitude, que vai gerar o mesmo resultado e vai gerar mais queixa, às vezes a mesma queixa, que você teve, que você vem tendo. Então percebam, né? Há um problema, né, da pessoa, há uma dificuldade da pessoa com relação a um problema X. Pode ser o emprego, né, o trabalho, pode ser o relacionamento, pode ser como ganhar dinheiro, pode ser afetivo sexual, pode ser um problema familiar, um problema com amigos, enfim, seja qual problema for. Há um problema, há uma questão, há uma dificuldade e há um comportamento, há um modus operandi, há uma forma como a pessoa vem se portando, se comportando, agindo diante da vida. Então tem esses dois pontos, né? Há o conflito, o problema, e há a atitude e o comportamento da pessoa. Agora vejam, né? Não tem como ter resultados diferentes tendo a mesma atitude. Isso é a coisa mais lógica, mais perceptível, observável, comprovável por qualquer pessoa, por uma pessoa leiga, inclusive uma pessoa sem formação acadêmico-intelectual. Qualquer um pode ver isso. E a persistência, a permanência, a teimosia
em continuar agindo da mesma forma e, consequentemente, obtendo os mesmos resultados e também, por conseguinte, reclamando dos resultados que obtém. E isso uma vez, 2 vezes, 1 ano, 20 anos, até a morte. Então percebam o seguinte, né? Vamos considerar que a pessoa não esteja fazendo isso propositalmente ou conscientemente. Então, o que a pessoa teria que fazer? Trazer a consciência. Trazer a consciência. E muitas vezes, quando ela fizer isso, ela vai ver que o problema é ela. E nessa parte é difícil. Que ela, enquanto pessoa, ela, enquanto ser, ela está criando a doença, a falência, a miséria, os problemas de relacionamento. Ela está criando. E muitas vezes a identidade dela, né, o eu dela, está muito atrelado a esses problemas. Então, a pessoa não consegue ter um distanciamento entre o problema e ela. Dessa forma, a pessoa está presa, está emaranhada nesse círculo vicioso. Acontece o problema, tem um problema, e ela não consegue se ver à parte, não consegue se ver, ou às vezes também não quer mesmo, né? Tem gente que realmente não quer nada disso que eu falo, de autoconhecimento, se conhecer, se trabalhar, se observar. Tem gente que realmente não está disposta a isso. Então, tudo que eu digo é para quem está disposto. E quem não está disposto também, ok, está no direito, está na vida e cada um faz as suas escolhas e arca com as consequências daquilo que tem feito ou não feito, escolhido ou deixado de escolher, e está tudo certo como está. Mas voltando. Então a pessoa está tão entranhada com o problema que ela não consegue ter essa separação, essa divisão. E aí, o que eu poderia dizer, né? Que a pessoa aceite ela, aceite a si mesma, mesmo tendo essas características, vamos dizer, problemáticas, ou que gere uma série de problemas, uma série de conflitos, e aí que entra o autoconhecimento a todo vapor, porque a pessoa precisa identificar nela quais são aqueles pontos, e aí tem que ser tem que ir bem no detalhe mesmo. Quais são aqueles pontos aonde ela provoca muitas vezes a encrenca pro outro, para a pessoa próxima dela, para um familiar, para um amigo, no trabalho. Qual característica que ela possui que está despertando no outro uma vontade de atacá-la? O que nela faz com que aconteça na vida dela um relacionamento fracassado que falha um após o outro? O que tem nela ou nele? Quando eu falo nela é na pessoa, que pode ser ele, pode ser ela, pode ser uma pessoa idosa, jovem, uma criança, enfim, qualquer um de nós. Qual é aquele problema, aquele detalhe, ou aqueles problemas, né, aqueles detalhes, tem que descer minuciosamente para poder identificar aquelas características que são conflituosas, que são desafios até na personalidade, no jeito da pessoa ser, agir, pensar, que vão gerar sentimentos, emoções. Então é que a gente precisa se atentar, observar e aí
E aí você vai perceber, se aceitando, que muitos problemas não desaparecerão, eles continuarão, mas a sua forma de lidar com os problemas vai mudar. Mas voltando lá no começo, antes de eu falar tudo isso, tá a questão da mediocridade, né? Porque tudo isso, até o momento exposto, para olhar para tudo isso, requer tempo, requer energia, requer um empenho sincero, verdadeiro e genuíno por parte da pessoa, para que ela faça essa investigação em si e veja que o problema está nela mesma ou nele mesmo. Então requer um afastamento, às vezes completo, da realidade. Requer um período de isolamento, um período de, 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 de recolhimento dela com ela mesma para ela poder fazer essas análises. Porque estamos imersos num mundo que é medíocre, num mundo que é tudo a lei do menor esforço, num mundo em que as coisas são como são, num mundo em que somos, principalmente, talvez, não conheço os outros países, mas aqui posso dizer do Brasil, né, num mundo em que somos vítimas, num mundo em que esperamos um salvador, alguém que nos ajude, porque tadinho de nós, né? Sozinhos não conseguimos nada, não somos nada. Ai de nós, né? Pobres mortais. Então a gente está imerso numa sociedade, num mundo ou num país que é assim. E se você quer olhar para essas questões, você precisa ter um afastamento. Um afastamento de um período que você vai determinar, que você vai ver. Né? Eu fiquei muito tempo afastado, tive que afastar de amizades, afastar até de familiares, afastar. Teve um período que eu afastei também no mercado de trabalho, que eu precisei fazer essas reflexões de forma mais profunda. Sair do raso, né? Sair do superficial e adentrar em mim mesmo, para ver aonde que está o problema, aonde que está a solução, o que eu posso fazer para que as coisas possam ser diferentes, o que eu possa fazer para mim mesmo, né? Que eu possa fazer por mim mesmo, já que claramente o mundo está se lixando, né? Essa é uma constatação que a gente vai tendo, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que o mundo em si, ele está se lixando. Se você está vivo, se você está morto, você é um número, você é uma peça, você é total e completamente descartável. Então eu tive que me separar de tudo isso por um período e ver, né, qual é o meu papel, quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu quero para mim, o que eu não aceito, o que eu não gosto, o que eu acho insuportável, o que eu acho abusivo, o que eu quero para mim, né? Eu quero ser feliz verdadeiramente, né? Qual é o preço que eu estou pagando atualmente para viver dessa forma que eu venho vivendo? Essa pergunta eu me fiz lá em 2008, que foi quando eu comecei a me investigar, a me conhecer. Qual o preço que eu estou pagando, né? Qual o preço que eu quero pagar, que eu estou disposto a pagar para sair de tudo isso? Esses conflitos, a depressão da época e a tristeza, problemas familiares, problemas para se manter nos empregos, viver em sociedade, né? E o quanto que eu estou disposto, né? O quanto de felicidade eu quero, o quanto de felicidade para mim basta, o quanto de felicidade para mim, o que eu quero para mim, né? Isso em todos os sentidos. E qual esforço eu quero fazer? Qual preço eu quero pagar para alcançar o que eu desejo?
Então eu tive que ter esse posicionamento, eu tive que ter vários posicionamentos para me defender, para lutar por mim, visto que ninguém ia fazer isso, o mundo não vai fazer isso, ninguém vai fazer isso por mim, para mim, né? E se a gente for parar para pensar, para analisar, as pessoas já estão ocupadas demais com a vida delas, né? Elas têm que cuidar também da vida delas, se responsabilizar pelas coisas delas, né? E não cabe a elas esse trabalho que é impessoal e intransferível e que é a gente que precisa olhar para isso. A gente que precisa ver essas questões e enxergar isso, olhar para isso. E ter esses posicionamentos, ter essas decisões, tomar a decisão, tomar partido por nós mesmos, né? Pela nossa própria vida, pela nossa existência, né? Aproveitar da melhor maneira essa existência, essa oportunidade de estar aqui, né? Ainda que o mundo não seja muitas vezes aquele ideal que a gente sonhava quando era criança. A gente esperava que o mundo fosse uma coisa, sonhava, desejava, e muitas vezes é completamente o oposto, ou muito pouco do que aquilo que a gente queria que fosse. Só que isso não muda os fatos, né? Não muda que as coisas são como são, e a gente tem que encarar e aceitar elas da maneira que elas são. E para tomar essas decisões, como eu falei, tem que ter essa quebra, tem que ter essa ruptura temporária com relação à sociedade, porque vivemos num mundo medíocre. E um mundo que quer te fazer cada vez mais medíocre, cada vez mais infantil. Porque quanto mais você está infantil, mais fácil é você ser controlado, você ser dominado, você ser comprado, ser convencido a fazer a vontade deles, a fazer o que eles querem. E não aquilo que você deseja, aquilo que você, a sua vontade, o seu pensamento, o que é importante para você. Não. No mundo, geralmente, dane-se o que você pensa, o que você quer, qual é a sua vontade, o seu desejo. E muitas vezes você está entregando de bandeja para o mundo. Que seja feita a sua vontade, né? Faça comigo aquilo que você quiser, mundo. Né? Que seja feita a sua vontade. Faça o que você quiser. E você mesmo não toma um partido, não toma uma decisão, não arca as consequências, não assume a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pelo que você quer. Então, não espere que o mundo vá fazer esse trabalho para você. Quando você lavou as mãos, vocês entendem? Então aí que está a mediocridade, você sair da mediocridade e crescer e amadurecer. Começar a olhar para as coisas ou até mesmo fazer testes, né? Faça testes, veja como as coisas funcionam, né? Por exemplo, né? Na relação familiar. Você já experimentou fazer as coisas que esperam de você? Faça aquilo que eles querem, faça da maneira que eles desejam, vamos dizer, faça o certo, faça o correto, faça aquilo que eles dizem que é certo, que é o correto, né? Mas faça de uma maneira séria, comprometida, de uma maneira sincera e veja o resultado, né? Você vai ver que aí você vai tirar uma conclusão. Né? Isso vale para relacionamentos, para o mercado de trabalho. Faça as coisas corretamente, de boa vontade, de bom grado, com empenho, enfim, faça de uma maneira eficiente, uma maneira caprichosa, nas várias áreas, nos vários setores da vida, e veja o que você obtém como resultado. Da mesma forma, também, você pode fazer um teste do oposto, né? Faça tudo errado, com desleixo, com preguiça, sem boa vontade,
ignorando as coisas, as pessoas, sem muita paciência, sem muita sensibilidade, sem muita empatia com o outro. Enfim, né? Leve esse lado errado, ou esse lado negativo, entre aspas, leve a sério também. E veja quais são os resultados. E aí é o seguinte, você vai tirar uma série de conclusões quando leva a sério, quando realmente está levando até as últimas consequências, esse fazer o certo e fazer o errado, certo e errado entre aspas, porque não existe certo e errado. Isso é uma construção. É claro que vivemos em um mundo de leis e dependendo do que você julga certo, você vai ter uma série de consequências daquilo. A mesma coisa também, o que você julga errado, não necessariamente é errado. Pode ser considerado errado, mas isso tem uma sociedade, tem um mundo, que eu particularmente obedeço e sigo essas regras, normas e leis. Mas aí é uma escolha pessoal de cada um. Mas voltando, você vai tirar uma série de conclusões. Por quê? Porque você se posicionou, você tomou um partido. Eu vou fazer de tal maneira, eu vou fazer de tal jeito, comprometidamente e com o meu 100% do meu eu. Aí você vai ver. E muitas vezes, como a gente está num mundo de pessoas que não se posicionam, de pessoas que entregaram a vida, a própria sorte, ou acreditam numa série de crenças de salvadores, e pessoas que vão vir para resolver todos os problemas, e toda a dependência também humana, a dependência do outro, a dependência de um superior, de alguma autoridade, enfim. Então, quando você, por exemplo, começar a agir de uma maneira certa, você provavelmente vai ser atacado. E se você também age de uma maneira 100% errada, vamos dizer assim, você também será atacado. Então, qual é a maneira certa de agir? A melhor maneira de agir? A melhor maneira de agir é a maneira que você acha correto em ressonância com o seu ser, em consonância ou em concordância com você mesmo. Essa é a melhor maneira. É essa maneira que vai te fazer feliz. É você ser aquilo que você é. É você fazer o que você gosta. E geralmente quando a gente ouve isso, acredita-se que fazer o que gosta, ser o que a gente é, estaremos prejudicando os demais, estaremos atrapalhando os outros. E isso é uma verdade relativa. Não necessariamente você se fazer, pensar e sentir da maneira que você quer e deseja, eu diria até que precisa também, né, que a gente necessita de ser o que a gente não necessariamente isso vai trazer alguma coisa, alguma situação prejudicial ou negativa para os outros. E o que também não quer dizer que o outro também não possa se sentir incomodado ou não gostar da sua atitude, mas aí também cada um deve ser responsável por si. Não tem como a gente garantir que a gente, sendo a gente mesmo, o outro vai agradar da nossa pessoa, da nossa presença, mas geralmente agrada sim, porque é uma coisa genuína, é uma coisa natural, é uma coisa verdadeira, é uma coisa que a gente é como a gente é. E o outro simpatiza normalmente, né? Mesmo que às vezes você possa ser um pouco mais áspero ou um pouco mais contundente em alguma fala, em algum argumento, o outro ele vai aceitar você, gostar de você da maneira que você é, porque você está sendo o que você é. Você está sendo aquilo que é natural, é espontâneo, é verdadeiro para você. Mas se não gostar, é um direito da pessoa também não gostar, e isso não muda o fato de que você é o que você é, né? Não deve mudar aquilo que você é. Mas você só chega nisso tudo que a gente está comentando, quando você começa
a se olhar, né, a se perceber, a se observar, a considerar a sua vida como sendo válida, a considerar a sua existência como sendo importante para você, em primeiro lugar, para você. E aí você começa a, a reconhecer a sua importância, a tomar as decisões que lhe cabem, pensando em você mesmo. E, e aí, consequentemente, com tudo isso, você vai ser uma pessoa que vai ter, é, vai agregar valor à sociedade. Você vai ser uma pessoa que vai contribuir, mesmo que não tenha intenção para isso, mesmo que não tenha o objetivo, a intenção, o desejo de contribuir, de ajudar os outros, você vai natural e espontaneamente estar sendo um agente transformador. E com isso, e você ganha também com isso, né? Além de você já ganhar por você ser o que você é, fazer o que você gosta, quando você também vai para a sociedade, depois que você saiu desse isolamento, desse casulo, como se fosse mesmo uma lagarta e uma borboleta, né? Você saiu do casulo, passou por essa metamorfose, né? Reconheceu o mundo em que você vive, reconheceu também esse espelho que o mundo faz de nós mesmos, né? Toda essa mediocridade que está refletida em nós também, né? Não é que somos vítimas do mundo e que somos a estrela cadente que caiu aqui e que é diferente de tudo isso. Não. E muitas vezes a gente tem muita coisa em comum com esse mundo. Então, quando a gente sai desse recolhimento, desse momento, desse isolamento nosso e vai para o mundo, sai desse casulo, a gente está pronto para lidar de uma forma melhor com a mediocridade alheia, com o mundo, né, sem aquele olhar aquele sentimento de superioridade, mas um olhar de entendimento, de empatia, de compaixão, de perdão, de respeito à vida que o outro quer ter para ele, que o outro escolheu para ele viver, para ele ter, né? E que para ele está tudo bem, está tudo certo e não tem nada errado, porque caso contrário, a pessoa faria todo esse esforço que a gente tem comentado aqui há 27 minutos, né? Faria esse esforço para sair da mediocridade. Então, quer dizer, como a pessoa está nesse estado, nessa situação, ainda não chegou num ponto de amadurecimento suficiente para a lagarta entrar lá naquele casulo e querer se desenvolver para transformar numa borboleta. Então essa lagarta precisa ainda passar por uma série de conflitos, situações, dilemas, dramas, sofrimentos, envolvimentos e dores, né, que vão fazer com que no decorrer do tempo essa lagarta ela queira se recolher, ficar isolada para um casulo e repensar tudo isso, né? Será que eu tenho feito a melhor escolha para a minha vida? Será que as coisas podem ser diferentes? Será que eu não estou vivendo a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Será que eu não posso decidir buscar por uma solução verdadeira, né, genuína para os meus problemas? E isso, a pessoa só é ajudada quando ela chega nesse ponto, quando ela percebe isso. Porque antes disso, pode esfregar material de autoconhecimento na cara dela, pode, sabe, indicar um mestre, indicar um professor, indicar um psicólogo, indicar um material de estudo, indicar uma mãe de santo, um padre, qualquer coisa que você, qualquer área, qualquer especialista de qualquer coisa que você quiser indicar, não vai adiantar. Não vai adiantar porque, como diz até o Gasparetto, né, o Luiz Gasparetto fala isso, porque o fruto não está maduro ainda. Né, o fruto está verde. Então não adianta. Não adianta pôr na boca que é amarga. Então isso que a gente tem que perceber e muitas vezes respeitar o outro, né? A gente vê tanta gente, eu quero mudar o outro, eu quero
Ah, é porque a vizinha engravidou de novo. Ah, porque, sei lá, que o filho da fulana de tal tá mexendo com droga. Então, quer dizer, a gente está querendo, muitas vezes, intrometer na vida alheia, intrometer na vida dos outros, e a nossa passando, a nossa ficando de lado. E tem o seguinte, né? Esse filho da fulana que está mexendo com droga, ele está vivendo a vida. Mesmo que aparentemente, aos nossos olhos, ele está numa situação deplorável, uma situação ruim, ele vai passar por tanto sofrimento, por tanta dor, decepção e situações de risco, às vezes, de perigo, que vão fazer com que ele amadureça, com que ele cresça e com que ele avance, vamos dizer assim, apesar que não tem avanço, a pessoa que chegou lá, né, a pessoa que melhorou, eu cheguei lá, eu melhorei, eu avancei, eu passei etapas, né, mas uma forma de dizer mesmo aqui entre a gente, né, essa pessoa vai avançar, vai chegar lá, eu acho terrível esse termo chegar lá, né, mas a pessoa vai aprender uma série de situações antes daquele que só ficou lá vigiando, fofocando, intrometendo, comparando as pessoas. A fulano é assim, Beltrano é assado. A fulano age assim, o outro age de outro jeito. E fazendo uma série de julgamentos, comparações, invejando, denegrindo a imagem dos outros e vivendo a vida dos outros, esquecendo a própria vida, né? Então essas pessoas que estão botando a cara mesmo para enfrentar as situações, fazendo, mesmo que seja aos nossos olhos uma atitude mal, uma atitude ruim, essas pessoas elas vão avançar e vão aprender uma série de coisas muito rápido, porque elas não ficam na papagaiada, não ficam da boca para fora. Elas pegam as situações e vão lá e fazem, e vão lá e agem, fazem acontecer, mesmo que seja para se autodestruir. Elas vão e elas tomam um partido, tomam uma decisão, tomam uma opinião das coisas e fazem, agem, porque não são medíocres, né? Não, elas pensam, já que a coisa é terrível, a coisa é ruim, o mundo não vale a pena, eu vou me autodestruir. Eu não aceito o mundo, não aceito a vida, não quero colaborar, não quero, não aceito as coisas como são, então eu também não vou participar disso. Então a pessoa tomou uma decisão, tomou um partido. Enquanto muitos ficam em cima do muro, eu não estou nem lá e nem cá. Eu não amo e nem odeio. Eu não faço nem o bem e nem o mal, nem o certo nem o errado. E, sabe, fica nessa, chega uma hora que a conta chega. E a conta chega para todo mundo. E nessa hora é que muitos sucumbem. Muitos caem na depressão, no desespero, na falta de sentido da vida. E aí vão ter que passar por todo esse processo de recolhimento. Então percebem como tudo está certo como está? Que não adianta a gente intrometer, querer salvar os outros, querer ensinar aos outros. Não precisa de nada disso. Porque a própria vida tem o seu ciclo que vai fazer com que todos cheguem no mesmo ponto. Então não tem melhor e pior, superior e inferior, né? Não tem nada disso. Isso tudo são convenções sociais que formam a vida em sociedade, que facilitam a convivência entre nós, né? Essas classificações, esses rótulos, essas nomenclaturas, e homem e mulher, é, certo e errado, bem e mal, Deus e diabo, maior, menor, melhor, pior, velho ou novo, pobre e rico. Tudo isso são formas de organização, de classificação, de nomear as coisas, mas nada disso influi de forma definitiva. Tudo isso é temporário, é passageiro, são vivências, experiências e aprendizados também. Aprendizados. Então, para concluir, cuide da sua vida, cuide de você, cuide dos seus interesses, cuide daquilo que você gosta, daquilo que é importante para você. É, e muitas vezes, cuidando de si, você vai estar também se dedicando ao outro, cuidando de uma planta, de uma árvore, de um animal, de um ente querido, de uma comunidade,
de, enfim, enfim, porque você vai estar espalhando tudo aquilo que existe de bom dentro de você. Mas isso tudo porque lá atrás você tomou um partido, uma decisão. Você começou a se olhar, você começou a se observar, você começou a ver o que é importante para você. Você tomou ciência, tomou consciência que você é um ser, que você existe. E que que a existência, que você é importante para a existência. A vida, a existência, está apostando em você todas as fichas, para que você progrida, cresça, amadureça, vá em frente, construa, faça tudo que é importante para você, tudo que te agrega, tudo que te enaltece, te engrandece. É isso que a vida está fazendo. Fazendo com que você, te dando todas as fichas, apostando em você da maneira total. Toma tudo para você. Toma tudo. Vai lá e faz. Toma o bem, toma o mal, toma o certo, o errado. Todas as polaridades. Toma o yin e o yang. E vai lá e faça. Faça, escolha, viva. Com uma única restrição. Apenas não seja medíocre. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Né? Desejo a todos uma boa tarde. No meu caso aqui é boa tarde, que agora é de tarde. E um abraço carinhoso. Até mais.